Bom, gente, boa noite. My name is Samuel e eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado ao nosso coração. E eu amo esse ministério, né? Ministério que nós ajudamos, colaboramos a fundar, a construir, e ainda hoje a gente tem procurado, na medida do possível, ajudar, né? Quando o pastor Léo ele me fez o convite, na verdade, antes dele me fazer o convite, eu fiquei sabendo sobre o tema dessa nova série, né? Crente funcional. E quando eu fiquei sabendo desse tema, eu, sinceramente falando, pastor, meu Deus, que doidice, que nome doido, crente funcional. E aí eu me lembrei que o pastor Léo gosta de algumas doidiças, né? Ele botou, o tema do último acampamento foi Perca o Controle, né? E são nomes que fazem você, são títulos que fazem você parar para pensar. Você, o que é que está querendo dizer? E eu confesso que quando ele falou em crente funcional, me veio aquela estranheza inicial, mas depois, com a dúvida, eu fui começando a perceber o que estava por detrás desse nome. E realmente eu fiquei encantado com aquilo que eu comecei a entender. No sábado passado, a Bia Barcelos, minha sócia, linda, ela falou um pouquinho sobre a visão dela de crente funcional. E a palavra que mais me chamou a atenção na palavra dela, que por sinal foi excelente, foi uma palavra chamada oportunidade. É a oportunidade que Deus me dá, é a oportunidade que Deus me dá de poder servir ao próximo. E isso realmente me impactou muito. E eu pedi a Deus uma palavra também. Quando o pastor Léo me ligou nessa semana, eu prontamente aceitei e prontamente pedi a Deus uma mensagem, algo que pudesse ser relevante na minha vida e na vida de quem estivesse ouvindo. E a palavra que o Senhor me deu foi posição. Posição. Eu acho que o crente, ele tem que ter posição. Ele tem que tomar posicionamento diante da vida, diante das circunstâncias. E eu comecei a orar, comecei a meditar sobre o assunto e entendi que essa palavra, posição, deve ser precedido de algo. E esse algo eu chamei de condição. Eu entendo que antes de eu tomar uma posição, diante de uma circunstância, diante de uma situação, ou até mesmo diante da vida, eu entendo que deve existir algo que precede a tomada de uma posição. E como eu falei, esse algo é a condição. Eu entendo que eu preciso tomar consciência da minha condição, de como eu me encontro, da minha real situação, antes de tomar uma posição. Então, eu fiz um significado para esse tema da nossa reflexão, das nossas reflexões durante esses dias, né? Crente funcional. Então, crente funcional, sobre essa ótica, é aquele que tem a consciência da sua condição e toma posição diante das circunstâncias que a vida lhe impõe. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, dos versículos 8 a 13. Amém?
Então, meus irmãos, eu falei aqui em duas palavras. A primeira palavra que eu gostaria de chamar a atenção é a palavra condição. Como eu me encontro? Como está a minha vida? É uma análise. Como dizem os psicólogos, né, Thaís? É uma autoanálise. E a segunda palavra que eu quero deixar registrado é a palavra posição, que é o tema da nossa reflexão de hoje. E o texto bíblico, em Êxodo 17, versículo 8, diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Possamos deixar as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos problemas, Senhor, lá de fora de nossa mente. Pedimos a tua paz, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê tranquilidade e que, principalmente, o nosso coração encontre guarida para receber da tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje é uma pergunta. Qual a minha condição? Qual a minha condição? Nós vemos que esse texto fala sobre uma vitória. Que vitória? A vitória do povo de Deus contra um povo inimigo. A vitória do povo de Israel contra os amalequitas. E os amalequitas eram um povo muito forte. Era uma tribo de beduínos, eles viviam no deserto e eles eram guerreiros. Eles viviam de saquear aquelas caravanas de outros povos que passavam pelo deserto. Eles eram acostumados ao deserto. Eles eram, então, acostumados a viver em situações muito hostis, diante das circunstâncias e da região em que eles viviam. Eles eram guerreiros. E quem eram os israelitas? Os israelitas eram ex-escravos, não eram guerreiros, eram pessoas comuns, donas de casa, trabalhadores. Era um povo que não estava habituado ao deserto. Era um povo que, tecnicamente, humanamente falando, estava em grande desvantagem com relação aos amalequitas. Era um povo com grandes limitações, o povo de Israel. Eles tinham fugido do Egito há pouco tempo. Eles tinham acabado de iniciar a sua peregrinação pelo deserto e eles estavam vivendo grandes experiências com Deus. Que experiências eram essas? Eles estavam sendo guiados por Deus através de uma coluna de fogo durante a noite, de uma coluna de nuvem durante o dia. Eles estavam recebendo o alimento dos céus.
maná, onde nada havia. Tudo que havia ao redor deles era deserto. E Deus estava os alimentando. Eles viveram experiências em que águas brotavam das rochas. Então, eles estavam vivendo grandes manifestações do Senhor. Mas qual era a condição do povo de Israel frente aos amalequitas? Era uma condição de inferioridade, era uma condição de desvantagem, era uma condição de vulnerabilidade, era uma condição de dependência. Dependência de quem? De Deus. Eles dependiam de Deus para os guiar, eles dependiam de Deus para comer, eles dependiam de Deus para que as suas vestes não fossem destruídas, para que os seus soldados não se acabassem. Eles não tinham plano B, eles não tinham um saco de roupas. Era com aquela roupa mesmo que eles tinham fugido do Egito. Aqui nesse versículo 8, ele diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Refidim era um deserto. E ao ler esse texto, me veio à mente que, assim como aconteceu com o povo de Israel, acontece nas nossas vidas. Nós estamos propensos a ataques. Ataques de quem, Samuel? Ataques do inimigo das nossas almas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. E esse versículo me lembra algo, um aviso, na verdade, que Jesus ele nos deu. No mundo tereis aflições. E nessa peregrinação da vida, muitas vezes em desertos onde passamos, nós podemos sentir o inimigo agindo contra as nossas almas. Mas o que é que esse povo de Israel tem a me ensinar? Primeira coisa, que o inimigo, ele é real. Os amalequitas eram um povo que estava em grande vantagem. E eles estavam preparados, a Bíblia diz que eles vieram a atacar os israelitas. E ele nos ataca e ataca mesmo. E se você estiver desprotegido, se você não estiver preparado contra as ciladas do inimigo, ele te destrói. O que é que a Bíblia nos diz? Que ele é como um leão, ele está preparado para nos tragar. E se você vacilar, se eu vacilar, o bicho pega. Assim é o inimigo das nossas almas. E eu gosto muito da Bíblia, porque ela é muito coerente e ela é harmônica entre si. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 8. Segundo Coríntios 4:8 diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é uma palavra do Senhor para mim e para você. Podemos passar por aflições, podemos passar por situações difíceis na nossa vida. Problemas reais de saúde, de crise financeira, desemprego. O sonho de ter aquilo realizado que você tanto deseja, mas que não chegou o tempo. Qual a minha condição? Foi a minha pergunta, vocês se lembram? Aplicando o texto bíblico para os nossos dias,
essa pergunta me fez pensar sobre a minha real condição. E qual é a minha condição? A minha condição é de que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também, em Isaías, que nós somos como um impuro. Ele nos compara a um trapo de imundícia. Isso é muito forte. É muito forte. O próprio Deus mostrando qual é a minha real condição de trapo de imundícia. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para dentro de mim. E eu jamais vou conseguir olhar para dentro de mim e fazer uma análise apropriada de quem verdadeiramente eu sou, se Deus não me ajudar, se Deus não me revelar quem verdadeiramente o Samuel é, jamais eu vou saber quem eu sou. Os meus reais desejos, as minhas vontades, aquilo que realmente agrada ou desagrada a Deus. Então, como pecador que sou, eu careço do perdão do Senhor. Como pecador do Senhor, eu sou inteiramente, desesperadamente dependente do favor do Senhor. Mas Deus deu um remédio. E qual é o remédio de Deus para o meu pecado? É Jesus. A Bíblia diz que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele dá o remédio para essa minha condição. E para eu perder a minha condição de pessoa que tem a morte como um fim, eu preciso entender o sacrifício de Jesus. Amém? Então, para ser um crente funcional, eu preciso identificar a minha real condição. Qual é a minha real condição? De pecador. Ok, entendi a minha condição. Agora, o segundo ponto da nossa reflexão. O que eu devo fazer a partir do momento que eu entendo a minha condição? Aí vem a palavra que o Senhor me deu. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Posição. Eu devo tomar posição diante da vida, diante das circunstâncias que a vida me impõe. E a vida, ela é feita de posições, ela é feita de tomada de decisões. Desde o momento que a gente nasce, né, logo nos primeiros anos é aquela coisa meio involuntária, que a gente não tem consciência, né, se quer chorar, se não quer. Mas a partir do momento que a gente vai tendo um entendimento, nós vamos tomar decisões. E tomamos decisão daquilo que a gente gosta de beber, daquilo que a gente gosta de comer, daquilo que a gente gosta de fazer. E quando a gente vai ficando maiorzinho, as decisões, as responsabilidades, elas vão ficando o quê? Maiores. Você passa a tomar decisão, por exemplo, com relação ao seu futuro. O que é que eu vou ser quando eu crescer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Que rumo eu devo tomar? Qual a pessoa que eu devo escolher para me casar? São muitas as decisões que nós devemos tomar. Eu gosto muito de um salmo, desde quando eu me converti, ele fala muito ao meu coração. Salmo 32, versículo 8. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. E Salmo 32, versículo 8, diz o seguinte: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você. O Senhor estava fazendo isso com o povo de Israel. E o Senhor
essa promessa do Senhor, ainda hoje, é válida para os nossos dias. E o interessante, voltando para o texto, é que a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: então Moisés, Êxodo 17, 9, diz assim: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute com os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. E essa é a primeira vez que Josué aparece na narrativa bíblica. Até então, só Moisés figurava nas histórias, desde que Deus levantou ele para liderar o povo de Deus no grande êxodo. E o homem escolhido para ser o sucessor de Moisés, como líder de Israel, que era Moisés, ele, depois de alguns anos, escolheu o seu sucessor. E essa escolha recaiu justamente na vida de um soldado. Essa é a primeira vez, como eu falei, que está falando de Josué. E Josué era um soldado. E nós sabemos que Josué, ele foi um homem muito importante e determinante para a conquista da terra prometida, para a conquista de Canaã. E isso me faz lembrar sobre os pequenos começos. A gente começa muitas vezes temeroso, a gente começa sem grandes ambições, né? Mas Deus ama os pequenos começos. E aqui no versículo 9, Moisés diz algo a Josué. Moisés dá uma atribuição a Josué. E que atribuição é essa? Ele diz: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Foi uma ordem que ele deu. Foi uma ordem que ele deu a Josué, seu discípulo. Josué ainda era um soldadinho. E eu aprendo que, como um bom líder, Moisés instrui Josué a tomar uma posição. Os bons líderes nos instruem a tomarmos posições diante da vida. Mas ele não é aquele tipo de pessoas que diz: faça o que eu faço, mas não faça o que eu... Como é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Olha o que o texto bíblico diz depois: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Moisés escolhe, Moisés decide tomar uma posição. Ele orienta Josué a tomar uma posição, mas ele também toma uma posição. E qual foi a posição que Moisés escolheu? Moisés escolhe a posição de estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele escolheu ficar no alto da colina, com a vara de Deus em suas mãos. E o texto continua: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Nós vemos que Josué, ele toma posição diante dos inimigos. Ele recebeu a orientação de Moisés e ele foi lá e tomou posição. No versículo 11 ele diz: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Meus irmãos, quando fazemos a vontade de Deus, como ousamos tomar a posição daquele que é dirigido por Deus, nós vencemos. Quando, porém, insistimos em fazer as nossas vontades, somos derrotados. A Bíblia fala, no finalzinho do capítulo de Números, que as pessoas, o povo de Deus, fazia aquilo que lhe parecia certo. E nós sabemos que naquele período, era um período de frieza espiritual, era um período que eles viviam sendo invadidos por outros povos, era um
um período em que eles idolatravam outros deuses. Muitas coisas ruins estavam acontecendo na vida deles, sabe por quê? Porque conforme que a Bíblia dizia, eles faziam aquilo que lhe parecia ser certo. Mas, Samuel, tem algum problema eu fazer aquilo que me parece ser certo? Tem. O crente funcional tem. Para o servo de Deus, tem. A partir do momento que eu tomo uma posição de ser servo de Deus, de ser um homem ou uma mulher de Deus, eu devo ser orientado, eu devo ser instruído por Deus. E Ele nos promete instruir. Salmo 32, versículo 8, fala muito bem sobre isso. E aqui no versículo 11, nós vemos que Moisés, ele mantinha as mãos erguidas. Ele diz assim, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas, eles venciam. Quando ele baixava as mãos, eles eram derrotados para os amalequitas. Então, e o que é que eu entendo desse levantar de mãos? Eu entendo isso como um símbolo do recurso a Deus. Um símbolo de um pedido de ajuda a Deus. Um símbolo de um pedido de socorro a Deus. Isso é o que esse levantar das mãos significa para mim. E quando eu entrei aqui na igreja, quando eu comecei a visitar, na verdade, esse período se confunde muito com o período em que eu aceitei a Jesus. Eu aceitei Jesus em 2009. O pastor Léo fica falando de pessoas mais velhas, aí eu caí nessa de ficar me considerando velho, mas eu não sou. E em 2009, eu conhecia Jesus. Eu tomei uma decisão ali onde João está, e levantei a mão, e desde então, minha vida não foi mais a mesma. Eu tomei uma posição diante da minha vida. E essa posição que eu resolvi tomar, essa decisão que eu tive, mudou o curso da minha história. E então eu entrei no Ministério Jovem da época. O Ministério Jovem era chamado Geração 21, ainda era Geração XXI. Pastor Carlos era o líder, e na verdade eu cheguei no período de transição, depois do pastor Carlos e o Daniel. E fui no meu primeiro acampamento, e o meu líder, que hoje é meu sócio, lindo, não sei se ele está nos vendo, ele me aconselhou e me deu orientações sobre a vivência, né, da vida cristã. E foi muito bom começar a caminhar com Deus, com pessoas muito, muito especiais. E, como o pastor Léo falou, eu participei também da fundação do AMP, né? Me lembro ainda hoje, nós estávamos lá na casa do Hélio, e nos reunindo lá, o Diogo já era o líder de então, e ele sugeriu esse nome, né? AMP. Eu, meu Deus, que nome doido. Não, eu votei contra esse nome. Achei que não tinha nada a ver, né? E depois ele sentou comigo, disse, não, Samuel, olha, A de ampliar, M de movimentar, P de propagar, e foi me convencendo aos poucos. E a gente acabou fazendo a votação, fui voto vencido, mas aderi à ideia do ministério, né? E passei realmente a amar esse ministério. E eu aprendi muitas coisas com essas pessoas que me lideraram. Com o Daniel, a delegar tarefas, a estimular pessoas. Aprendi com o Diogo, né, dentre muitas coisas, a ser um crente legal. O Diogo, ele é um crente legal, não é aquele crente careta, né, chato, daquelas conversas bobas. Não, ele era um crente legal. E isso foi uma das coisas principais que me fizeram enxergar o Evangelho sobre uma nova ótica. E num dos acampamentos que eu fui, o pastor não me chamou e me fez um desafio. E o desafio dele foi o seguinte: Samuel, por que você não abre um PG? E eu, pastor, gente, eu mal falava. Eu ainda sou tímido, mas eu era
extremamente tímido. Eu tinha muitos sentimentos de insegurança, timidez, incapacidade, inadequação. Mas, na verdade, era desde criança mesmo, eu me sentia muito inadequado, muitas vezes, em alguns locais, não me achava capaz e tinha muita vergonha de falar, né? Por exemplo, de falar em público. E eu fui desafiado pelo pastor, a tomar uma posição. Eu disse, mas pastor, eu não sei falar direito, e assim, assado. Não, Samuel, você consegue. E ele foi a pessoa que mais me estimulou a tomar uma posição no início da minha caminhada. E mesmo com medo, mesmo com esse sentimento de inadequação, de incapacidade, eu disse sim. Disse sim a ele, mas disse sim principalmente a Deus. E iniciei o PG e Deus começou a trabalhar, gente, assim, maravilhoso na minha vida. Né? Eu que tinha vergonha de falar, para 2 pessoas eu tinha vergonha de falar. Né? E estava na faculdade de Direito, e eu, meu Deus, como é que eu vou ser um advogado que tem vergonha de falar? Né? E Deus foi usando esse PG, Deus foi quebrando várias barreiras, Deus começou um lindo trabalhar na minha vida. E desde então, grandes coisas Deus tem feito, né, na minha vida. Eu passei a ser líder de PG, fui discipulado, e o meu discipulador, o Tiago, ele me fez vários questionamentos e me confrontou a tomar uma posição também. Olha, eu estou te discipulando, mas para você ser um discipulador. Eu, Tiago, que é isso? Não dá certo, não. Essa era uma das minhas desculpas. Né? E desde então, Deus vem abrindo portas, Deus vem realmente nos ajudando, me ajudando a trabalhar por reino dele, a realmente ser um crente que busca servir a Deus. E aí Deus abriu portas na escola bíblica, na rede ministerial, e quando nós estávamos em um acampamento de carnaval, no Recarga, o Diogo ia por Quirguistão, eu acho, e o Diogo me chamou no reservado, né, no último dia, e disse, Samuel, eu tenho um convite a te fazer, um desafio. E eu, pois não, diga. E ele disse, é o seguinte, eu queria que você estivesse à frente do ministério, nesse período em que a gente vai estar procurando um pastor. E eu confesso, meus irmãos, que me veio os mesmos sentimentos de inadequação, de incapacidade. Não sou um crente tão bom assim para assumir uma liderança. E ele me inquiriu a tomar uma posição também. E mesmo com medo, eu assumi essa tarefa. Né? Passamos aqui 1 ano e meio na liderança da juventude, antes do pastor Léo chegar, sob a supervisão do pastor Marcos. O pastor Marcos era o meu Moisés, né? E foram anos, foi 1 ano e meio realmente maravilhoso, bem difícil, né? Eu nunca tive essa experiência, como tem várias limitações, mas Deus opera. A Bíblia diz, eu não tenho vos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Deus é tremendo. No nosso primeiro acampamento, nós fomos lá para a praia e Deus se manifestou, assim como ele se manifestava através da coluna, né? Era um local assim, bem afastado, eu nunca tinha liderado nenhum acampamento, e era só a gente, eu, Guilherme, eu acho que a Thaís também, várias pessoas, e, meu Deus, quem será por nós, né? E o Senhor, Ele foi por nós, para vocês terem uma ideia, todos os dias do acampamento do Recarga, ia um pessoal da polícia, do Cotan, eu acho, do raio, da polícia do raio, eles jantavam conosco, faziam a proteção, porque ela era totalmente isolada. Eu fiquei realmente muito preocupado com isso, né? E todo dia, era de manhã, de tarde, de noite, eles iam lá, passavam um tempo, ligavam a sirene. E como é bom a gente, quando nós tomamos posição de servir ao Senhor, posição de fazer a obra do Senhor, o Senhor cuida dos seus. E o terceiro e último ponto é
com quem devo tomar posição. Aliás, eu devo tomar essa posição sozinho? Só recapitulando, primeira coisa, com relação à condição, a minha condição. Qual a minha condição? Né? A segunda coisa é com relação a o que eu devo fazer. O que eu devo fazer como crente é o quê? É tomar posição. E o terceiro ponto, a terceira pergunta, eu devo tomar essa posição sozinho? E eu te pergunto essa noite, com quem você tem andado? A quem você tem ouvido? Com quem você tem se aconselhado? No versículo 12, nós lemos o seguinte: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O crente não pode andar sozinho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está o quê? A sabedoria. O servo do Senhor, ele deve estar acompanhado com outros cristãos funcionais. Cristãos que são falhos, sim. Cristãos que pisam na bola, sim. Mas cristãos que escolheram tomar uma posição diante da vida, que escolheram de tomar a posição por Jesus, que escolheram viver na plena dependência de Deus, de se arrepender quando erra, de mudar a sua vida. E quando eu estiver sem forças, desanimado, desesperançado, a quem é que eu vou recorrer se eu andar sozinho? Os meus irmãos em Cristo é quem verdadeiramente me ajudarão. Nós vimos aqui esse exemplo, Arão e Hur, quando Moisés se cansava, eles levantavam, ajudaram a levantar as mãos de Moisés. Olha só, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. E Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Eu gosto muito de uma coisa, quem é mais próximo a mim já ouviu falando isso. Se eu preciso de uma ajuda, de forma prática, por exemplo, se eu estou desempregado e eu preciso de um emprego, eu tenho duas opções. A primeira opção é procurar qualquer tipo de pessoa que possa me ajudar de forma prática. Se eu estou desempregado, eu vou precisar de alguém que me dê um emprego, correto? Então, aquela pessoa ela pode me ajudar de forma prática e pode ser qualquer pessoa. Mas existe uma outra pessoa que somente pode fazer algo por mim se tiver tomado uma posição na vida, que é o crente. Eu só vou pedir a alguém para orar por mim, para interceder por mim, se alguém tiver o quê? Um relacionamento com Deus. Então, se eu estou precisando de algo, se aquela pessoa não pode me ajudar de forma prática, como eu te falei, se estou precisando de emprego, eu arranjo um emprego. Estou precisando de água, a pessoa me dá água para beber. Ou, se essa pessoa não puder me ajudar em oração, para que eu vou falar alguma coisa da minha vida, para essa pessoa ficar fofocando por aí? Ou fazendo inutilidades com as informações que eu acabei de falar? Não. Então, se a pessoa não me ajuda de forma prática, isso pode ser qualquer pessoa, ou não me ajuda em orando, isso só pode ser crente, eu não vou falar nada para ninguém. Moisés tinha duas dessas pessoas, e essas pessoas, nesse texto bíblico que nós lemos, era Arão e Hur. Ele sabia que podia contar com eles, porque ele servia ao mesmo Deus de Moisés. E nesse tema, falando em crente funcional, cadê o Marcinho? Marcinho está por aqui? Rapaz, hoje de manhã eu me acordei assim,
Só não chamei Marcinho, assim. Eu fiquei muito chateado com ele, porque eu me acordei hoje cheio de terra, estava cheio de terra assim nas minhas costas, até na minha boca tinha terra. Meu Deus, me acordei assustado. De onde era essa terra? E eu, antes de dormir, fui colocar um short, e esse short eu tinha ido para o funcional, com o Marcinho. E lá rolei na terra, aquelas coisas que ele pede para fazer, e entrou muita terra no meu short. Quando eu fui dormir, eu me mexo muito, desceu areia, eu acho que tinha muita areia. Desceu areia, eu me acordei com as costas tudo cheio de areia, e realmente fica assim, bem chateado com ele. Rapaz, já não estou gostando desse tema de funcional. E já chegando aqui à conclusão aqui da nossa reflexão de hoje, qual é a posição do crente funcional? É a posição de submissão a Deus, de dependência de Deus, de leitura da palavra, de oração, de jejum, de louvar a Deus, de amar o seu próximo. É tudo isso que Jesus nos explicou, nos ensinou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, já concluindo. Abacuque 2, 1 diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacu é outro homem de Deus que resolveu tomar posição. Qual foi a posição que ele resolveu tomar? Tomar posição sobre a muralha, diz na Nova Versão Internacional. Ele escolheu esperar para ver o que o Senhor diria a ele e que resposta o Senhor daria à sua queixa, à sua necessidade. E voltando ao texto de Êxodo 17, no versículo 13, diz o seguinte: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Meu irmão, minha irmã, tome posição de lutar sobre a orientação de Deus, sobre o direcionamento do Senhor. Seja orientado, seja dirigido por Ele, e você terá a vitória. Aqui no versículo 13 nós temos: e Josué derrotou os amalequitas. Deus deu a vitória ao povo de Israel. Tome posição na vida. Saia de cima do muro. Crente de cima do muro não é crente. É do diabo. Ou você é de Deus ou você não é. Eu aprendi aqui no testemunho, quarta-feira, do tio Leonardo Brandão. Ele foi morar nos Estados Unidos ontem, né? E algo que ele falou que me tocou muito ao meu coração foi com relação ao posicionamento que ele teve de escolher estar ao lado de Deus. Deixar para trás tudo aquilo que ele gostava, de bebedeira, de estar em locais inadequados, para viver uma vida de dependência de Deus. Deixe de ser levado de um lado para o outro pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas crises. Lute todas as suas batalhas de joelhos e você vencerá sempre. Eu devo estar aos pés do Senhor, na inteira dependência do Senhor, para ter a vitória. Para, uma vez dirigido por Deus, alcançar aquele sonho, aquele desejo que tanto meu coração anseia. E eu gostaria de orar por você que precisa tomar uma posição na vida. Eu queria já pedir o pessoal do louvor para estar subindo aqui. E se você precisa tomar uma posição na vida na área sentimental, financeira, com relação aos estudos, uma decisão importante que você precisa tomar, você precisa se posicionar diante daquela situação,
Talvez você não se apercebeu ainda da sua real condição. Às vezes a gente não chega a tomar a posição porque a gente ainda não tem condição de ver quem verdadeiramente por você. E assim como Moisés fez, como um pedido de ajuda a Deus, eu convido a você que precisa tomar alguma posição na vida, a erguer as suas mãos, como símbolo de pedido de ajuda do Senhor. E eu preciso dessa ajuda. Eu preciso do favor do Senhor. A Bíblia diz que ele levantava as suas mãos, como quem diz: socorre-me, Senhor. Eles são mais fortes do que eu. Socorre-me, Senhor. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, do teu auxílio. Eu sou limitado, eu sou fraco. Eu preciso de ti, Senhor. E eu queria que você estivesse baixando a sua cabeça agora. E quem desejar, se você precisar dessa ajuda do Senhor, a tomar essa posição, que talvez Deus queira que você já tenha até tomado, mas que você ainda não tomou, ou que talvez você precisa realmente fazer algo que possa mudar a sua situação. Eu te convido a levantar a sua mão. Querido Deus, nós levantamos as nossas mãos com um pedido de socorro a Ti, para simbolizar, Senhor, que nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu auxílio, nos conduzindo, nos instruindo, nos aconselhando, Senhor. Senhor, nós não temos para onde ir. Só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna, Senhor. Muitas vezes temos corrido de um lado para o outro e temos nos decepcionado, porque não estamos ouvindo a Tua voz. Nós levantamos as nossas mãos, Senhor, assim como Moisés fez. Ele garantiu a sua vitória porque ele entendeu que com suas mãos levantadas ele poderia conseguir o favor do Senhor. E nós te pedimos, Senhor, o Teu favor sobre as nossas vidas. Transforma a nossa realidade. Muda o nosso modo de pensar. Dá-nos a vitória, Senhor. Não a vitória que o mundo a dá, mas a Tua vitória que é cheia de paz, que é cheia de alegria, de pleno gozo e satisfação, Senhor. E nós esperaremos, assim como Abacuque, ó Deus. Esperaremos confiantemente para ver o que o Senhor irá fazer por cada um de nós. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.